Setembro é um mês conhecido como Setembro Amarelo, que lembra sempre a preocupação com aquelas pessoas que atravessam depressão, atravessam angústias em suas almas, para evitar o autoextermínio ou o suicídio. Infelizmente, isso tem se aproximado muito dos nossos arraiais. Antigamente isso não ocorria de uma maneira como tem acontecido. Pessoas com depressão, pessoas que não sabem como lidar com as aflições da vida ou com as angústias da existência. Infelizmente, algumas pessoas praticam o autoextermínio. Existem alguns estudos que falam que isso pode ser um fator de depressão, uma depressão que pode ser ocasionada por um momento da vida, por uma situação de um luto, por uma situação de enfermidade. Algumas pessoas, eu fiquei assustado essa semana, uma pessoa que praticou o autoextermínio, um pai que se envolveu com esse negócio de jogo do tigrinho, e ele perdeu cerca de R$250 mil, que era o dinheiro da casa da família, que ele tinha penhorado para colocar nesse jogo do tigrinho aí. Perdeu o dinheiro todo e ele ficou com vergonha e se autoexterminou. E que dor, né? Que dor terrível. Isso não é longe de nós, não. Está se aproximando cada vez mais, infelizmente. Pastores têm praticado o autoextermínio. Então, líderes religiosos têm praticado o autoextermínio. Uma coisa que é importante que nós entendamos, dor, tristeza, angústia e depressão é algo que qualquer um de nós pode enfrentar na vida. Na minha família, nós temos um caso de autoextermínio. A mãe da minha mãe, ela amarrou uma corda no seu pescoço e se jogou na cisterna da família. E a minha mãe presenciou isso aos 8 anos de idade. Então, o suicídio não é algo estranho, distante de nós. Por isso que nós, como cristãos, precisamos aprender a lidar com a dor, com a aflição, com o luto, com a dificuldade. Depressão não é algo que deva ser menosprezado. Depressão, como no caso do Salmo 88, é uma revelação muito clara de que ele está em depressão. É muito nítido nesse texto, que ele está enfrentando uma luta tão grande, uma aflição tão grande, que ele se sente abandonado pelos amigos e abandonado até mesmo pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Então ele diz isso e afirma isso. Aonde estão os meus amigos e os meus companheiros? As trevas são a minha única companhia. Quem que fala isso? Alguém que está em depressão. Por isso que igreja não é só um local onde eu venho. É um local onde eu me reúno com pessoas que têm a mesma fé que eu. Amém, irmãos? Quantas pessoas você conhece na igreja? Quantas pessoas você se importa aqui na igreja? Quantas pessoas você sabe que estão passando uma aflição na vida? Mas eu ouvi recentemente uma pessoa, parece que ninguém conversa. Eu virei e falei assim, mas você também não conversa com ninguém. Corri até o risco da pessoa sair da igreja. Mas essa é a verdade. Nós não sabemos mais ser crentes. Ser crente é vir à igreja dia de domingo, dia de quarta-feira, sentar para ouvir uma pregação e ir embora. Isso não é ser crente. Isso não é ser discípulo. Porque quando eu me torno um crente, que eu venho na igreja e não me importo com ninguém, isso não importa, isso não tem valor nenhum, gente. Isso não tem valor nenhum.
Um irmão me ligou semana passada e falou: pastor Carlos, o senhor está sabendo que fulano de tal está com depressão e tal? Não, não estou sabendo. Então, o senhor podia ligar para ele e ir lá visitar. Eu perguntei: irmão, você foi lá visitá-lo? Não, não fui. Como se eu não tivesse outras pessoas para visitar e outras demandas para acudir também. Quem que você sabe que está passando dificuldade? Não, eu não quero saber, pastor, eu só tenho os meus problemas. Isso é egoísmo, irmão. Você não converteu a Jesus. Tenho uma triste notícia para você. Você não morreu na cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si e siga-me. Então você morreu? Você morreu? Não, quem morreu foi Cristo, eu não tenho que morrer. Não, mas ele falou que se você aceitou o sacrifício dele, então você tem que se negar. Igreja não é um local para vir, igreja é um local para ser. Amém, irmãos? Para ser. Para ser. Você é cristão. Você está envolvido com quem? Você está orando por quem? Você está acompanhando quem? Não, eu cheguei na igreja agora, pastor. Mas tem gente que chegou na igreja agora também, já conhece mais gente do que você que já está aqui há 1 ano, 2 anos. Tem gente que não quer pagar o preço para ser cristão, para ser crente. Queridos irmãos, nós precisamos entender que nós passamos por aflições, passamos por dificuldades, passamos por lutas. As pessoas que estão do nosso lado também estão passando por lutas, estão passando por aflições, estão passando por dificuldade. O Salmo 88, então, é essa clareza para nós que depressão não é brinquedo. Qualquer um de nós pode passar por isso. Aqui nos traz alguma luz de como lidar com a dor da alma, a dor da aflição. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que nós precisamos ser sinceros com aquilo que estamos enfrentando em nossas vidas. Verso 3: tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Então ele reconhece a dor que está enfrentando. Qual é a tua dor? Então, lá em Tiago diz: se está alguém feliz, que ele cante louvores. Mas se está alguém doente, que ele chame os presbíteros, a oração, que eles orem, unjam ele com óleo, a oração do justo salvará e perdoará os pecados daquele que estiver doente. E transformará. Então, se eu estou bem hoje, entenda o seguinte: pode ser que tenha alguém que está ruim e você precisa ir lá visitá-lo, orar por ele. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Mas se você está passando por dificuldade, o que você precisa fazer? Ser honesto na sua oração diante do Senhor. Jesus, no Getsêmani, ele chegou lá, e o texto diz que ele chegou a derramar gotas de sangue. E ele diz que era um sofrimento e uma angústia, tanto é que ele clamou o quê? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja, então, o meu querer, mas sim a tua vontade. O Senhor, ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. E ele diz na sua oração: tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Então, se você quer receber uma cura de Deus, então se abra para Deus. Amém, irmãos? Pastor, estou me abrindo, mas eu não estou sentindo cura. Então você precisa compartilhar com um irmão da igreja. Sabe o que seria uma reunião saudável para nós? A gente chegar aqui 7h30 e sentarmos uns com os outros e orarmos uns pelos outros, antes de começarmos o nosso culto. E sentarmos uns com os outros, orando uns pelos outros, compartilhando uns com os outros.
Não só compartilhar com o pastor. Irmão, vocês não sabem o que é uma reunião. Vocês não sabem. Porque você chega e compartilha sua dor, seu problema com o pastor. E é isso mesmo, o pastor está aqui para isso. O pastor tem couro, como é que fala mesmo? Couro grosso. É para isso mesmo. Mas o certo de igreja tinha que ser chegarmos mais cedo, sentarmos uns com os outros. Irmão, vamos orar aqui, eu e você, orar pelas nossas vidas um com o outro. Pastor, eu não vejo ninguém fazendo isso. Mas ninguém quer ser crente, ué. Todo mundo só quer que o pastor seja crente. Orar. Não, irmão, isso não depende de mim, depende do Espírito Santo, depende de você. Ouvir e fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? É isso, irmão. Nós temos que ser cura. Amém, irmãos? Ser cura. Quantos que não estão assim? Se sentindo? Estou na beira da sepultura. Estou angustiado. Estou aflito. Ele confessa isso diante do Senhor. Ele coloca isso diante do Senhor. Ele não maqueia as coisas. Diante de Deus, irmão, aprende. Sabe desabafar? Mulher gosta muito de desabafar no cabeleireiro, né? Fazendo a unha, com a manicure. O pior lugar que tem para você fazer isso, viu, mulher? O homem gosta de fazer isso quando está sentado, conversando com os amigos, aí começa a desabafar. Pior lugar que você tem para você fazer isso. Qual é o lugar que o crente desabafa, irmãos? Qual que é o lugar? No quarto secreto. Vai lá no quarto secreto. Se prostra diante do Senhor. E diz tudo para Deus. Ele está dizendo tudo, ó. Sou contado entre os mortos, fui colocado junto aos mortos. Ele não está bem não, né, irmão? Pensou, você ouviu um cara falando isso aí, Cadu? O que você está pensando? O cara falando isso para você, você está falando, esse cara está mal, né? Esse cara está ruim, né? Esse cara não está bom não, né? Hã? É. Morreu e esqueceu de deitar. Queridos, orar é desabafar. Amém, irmãos? Falar com Deus todas as coisas. O verdadeiro crente, querido irmão, que se ele quer receber algo de Deus, ele aprende a orar verdadeiramente. Ele aprende a orar verdadeiramente. Irmãos, no YouTube tem um documentário que chama Fé Não Fingida. Assiste lá no YouTube. Fé Não Fingida. É 1h40, falando só história de mulheres de oração. Fé não fingida. Gente, vai sair agora esse filme novo aí, Forja. Vai assistir. Se você não assistiu o primeiro dela, que é o Quarto de Guerra, assiste. Está no YouTube também de graça, você pode assistir lá. Tem mais um dela, que é importante, que fala sobre oração. E no mês de setembro, irmãos, nós precisamos ser o porta-voz disso para as pessoas. Você está sofrendo, você está angustiado, você está enfrentando luta, está enfrentando aflição. Deixa eu te ensinar um caminho que cura a alma. A minha alma foi curada assim. A minha alma foi curada assim. Eu tive sérias crises de depressão. Eu passei por síndrome de pânico, de não conseguir sair de casa. Eu sou um milagre de Deus, porque eu já passei coisas na minha vida que eu nunca imaginei que eu poderia passar. Eu já tive situações que não tinha ninguém do meu lado. E ficar se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas o Senhor foi a minha força. O Senhor foi a minha força.
Eu busquei o Senhor e Ele me ouviu. Mas eu abri, eu chorei, eu rasguei meu coração, rasguei a minha alma. Irmão, olha as perguntas desse texto. Olha essas perguntas. Vamos ler as perguntas? Vamos ler só as perguntas. E me diz, as perguntas são para quem? As perguntas são para quem? Olha essas perguntas. Acaso mostra as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Para quem são direcionadas as perguntas? Para Deus, não é? Ele está em crise com a fé dele ou não? Tá, não está? Tem muita gente que está em crise na fé. Muita gente. Quantas vezes já ouvi isso? Gente, o pior lugar para ter crise na fé é no cemitério, viu? É no cemitério. Eu já devo ter feito uns 150 casamentos. Já devo ter apresentado mais de 200 meninos. Mas eu já enterrei mais de 100 pessoas já, de culto que eu fiz, sozinho. Uma vez lá em São Paulo, no cemitério Vila Nova Cachoeirinha, eu fui fazer o velório de uma senhora da igreja. Aí na hora que eu estava lá, só tinha 3 pessoas no velório dela. Eu estava fazendo o velório, aí passou um jovem, ô pastor, que bom que o senhor está aqui, vem fazer aqui da tia de fulano de tal. Aí terminei o culto dela, fui fazer o da tia fulano de tal lá. Aí virou, falou, passou um outro lá, ô pastor, que bom que o senhor está aqui, vem fazer do ciclano. Aí fui lá fazer o do ciclano. Aí, ô pastor, que bom que o senhor está aqui, morreu o menino ali de acidente, vamos lá, faz o outro aqui também. Num dia eu fiz 7 cultos fúnebres, vocês acreditam? De criança, jovem e adulto, velho. Gente, pior lugar para ter dúvida é no cemitério. Tem muito crente que não se prepara para viver, que não vive, e fica com um monte de dúvida na hora do cemitério, quando perde alguém. Em quantos caixões eu já ouvi falar, Deus, por que você levou minha mãe? Deus, por que você levou meu filho? Deus, por que você levou meu irmão? É o pior lugar para ter dúvida. E eu já vi muito isso, viu, irmãos? Já vi muito. E com o passar do tempo, os crentes estão perdendo o fervor, estão perdendo a oração, estão perdendo o temor, estão deixando de orar, estão deixando de buscar, estão vivendo uma vida cristã medíocre, uma vida cristã sem fé, sem fervor, sem profundidade, sem palavra, sem compartilhamento, sem oração, sem jejum, sem pregação do evangelho, sem discipulado. E eu vejo cada vez mais o que a gente via antigamente. Quem não era crente era aquele bafafá no meio do cemitério, no meio do velório. Hoje a gente está vendo isso, presenciando isso, dentro de velório de pessoas que se dizem cristãs, porque perguntam as coisas no lugar errado e na hora errada. Lugar de desabafo é no quarto secreto, amém, irmão? É no quarto secreto, irmão. Vai lá orar. Vai lá orar, vai se derramar diante do Senhor. O lugar que você precisa buscar as respostas é no trono da graça de Deus, e é com o Senhor. E é com o Senhor. Então,
Não fica demorando demais na hora de você fazer a sua terapia com Deus, tá? Estou ensinando hoje terapia espiritual, amém, irmãos? Terapia espiritual se faz no quarto secreto, com oração, 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 oração. Terapia espiritual é o melhor lugar para você ser curado. Jesus me curou disso. Eu não tenho medo de nada, não tenho mais preocupação com nada nessa vida. Eu aprendi, nem insônia mais eu sofro disso. Eu deito, durmo, descanso, porque eu aprendi que o lugar para fazer terapia e para perguntar é na oração. Amém, irmãos? Para de ficar demorando, de ir lá se encontrar com teu mestre, com teu Senhor. Para de ficar fugindo do teu vale de Jaboque. Sabe o que é vale de Jaboque? Quando Jacó quis fugir do Senhor, ele foi se encontrar com o Senhor no vale de Jaboque. E passou a noite toda lutando com o Senhor. Esse é o lugar. Vai lá lutar com Deus. Tem gente que fica brigando com o pastor, sabe, Cadu? Tem que fica brigando comigo, questionando, não sei o que. Eu falo, gente, não foi eu que escrevi a Bíblia, não, irmão. Não tem que... eu não escrevi a Bíblia, não, irmão. Irmão, se a sua crise existencial é com Deus, então vai lá se resolver com Deus, igual o Jacó fez. Igual Paulo. Paulo também teve essa crise existencial, foi lá se resolver com Deus. Agora tem gente que não sabe entrar. Sabe, a gente canta aqui, né? Quem entrou no Santos do Santo, como é que é? Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. Não é isso que a gente canta? Mas os crentes não oram mais. Os crentes não oram, os crentes não jejuam, os crentes não leem a Bíblia, os crentes não sabem a Bíblia. Esse final de semana, a gente estava no encontro de jovens com Cristo. Aí eu estava numa sala, tinha 9 jovens lá. Quanto tempo você frequenta a igreja? 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Ninguém. Quantos aqui leram pelo menos o Novo Testamento? Ninguém. Ninguém. Que evangelho é esse? Esse evangelho não, irmãos. Aqui nessa igreja, esse não é o evangelho, não. O evangelho é, abre a tua Bíblia, ora, vai ler a tua Bíblia, vai orar, e você vai experimentar algo de Deus na sua vida. Não é para... A gente não está aqui para fazer ativismo religioso, não, movimento religioso. A gente está aqui para te ensinar um caminho que vai curar a tua alma, amém, irmãos? Que vai curar a tua alma e vai te levar no trono da graça de Deus, e você, diante do trono da graça de Deus, você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Aqui é o que o texto diz. Ele começa dizendo: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Vamos lá no verso 13. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Outra pergunta. Mas ele vai lá diante do Senhor e busca. Verso 2: que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Queridos irmãos, é a oração que pode curar a nossa alma. É a oração que pode curar os nossos traumas. É a oração que pode cicatrizar as nossas feridas. Tem gente que quer melhorar no casamento, mas não ora. Tem gente que quer ver os filhos aprumados, mas não ora. E não ensina os filhos a orar. Essas crianças todas aqui, já era para saber o Pai Nosso, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 121. Se eles não sabem, os pais estão errando. E se você não sabe, que tipo de fé é a sua? Que tipo de fé é a sua? O que está na tua cabeça? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu
caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí o que o inimigo faz? Não lê a Bíblia não, é chato, dá sono. Aí o cara fica 1 ano na igreja, nada está acontecendo na minha vida. Uai, você nunca vai ser curado, querido. Você nunca vai experimentar de Deus. Só os que vão aqui, buscam verdadeiramente esse Deus Todo-Poderoso, vão experimentar a cura. Vão experimentar o agir do Senhor. Quantas e quantas coisas Deus me curou. Gente, eu era uma pessoa que não era digna, mas quem me fez digno foi Jesus Cristo. E foi o trono da graça dele. É muito joelho no chão, muita lágrima derramada, muita leitura da palavra, muita meditação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e saiba que o mais ele fará. Ele não desampara o justo, aquele que busca ele verdadeiramente. Então escolha confiar em Deus, mesmo nas situações mais sombrias da sua vida. Mantenha a prática de oração e busca pela presença divina, sabendo que mesmo quando as respostas não são imediatas, Deus não te deixará sem resposta. Amém? Deus não nos deixa sem respostas. E só Ele é capaz de fazer a maior cura da sua vida, que é curar a tua alma. A tua alma. Todos nós aqui somos sobreviventes. Todos nós aqui carregamos dentro de nós traumas. Todos de nós carregamos dentro de nós decepções amargas, com pessoas, com familiares, com circunstâncias da nossa vida. Todos aqui passamos por algum tipo de luta nessa vida, que já pensou até mesmo em desistir. Alguns não chegaram a fazer porque tem medo. Graças a Deus, amém? Alguns é porque não tem traço genético. Agora, se você tem traço genético na sua família, aí você tem que orar mais, amém, irmãos? Aí é libertação mesmo. E sabe quem que te liberta? Jesus Cristo, amém, irmãos? Levanta sua mão direita e diz assim: Jesus Cristo me liberta e me cura e me salva. Agora vamos com fé. Jesus Cristo me liberta, me cura e me salva. Vamos de novo. Jesus Cristo me liberta, me cura e me salva. Eu creio no poder da palavra. Eu creio que podemos ser curados por Cristo Jesus. Mas o que precisamos fazer? O texto nesta noite nos diz que devemos levar toda a nossa aflição ao Senhor. Todas as nossas dúvidas ao Senhor. Devemos buscar as respostas em Deus. Para de ficar buscando resposta em lugares errados. Não é roda de amigo, não é salão, não é colega de trabalho, e nem família, viu, gente? Porque tem casal que fica levando o assunto para dentro da família, lá de pai e de mãe, aí o outro vai tomando birra do outro. Ele tomou birra e, ó, toma dor mesmo, né? Eu tomo dor das minhas filhas. Mexer com minhas filhas, vou defender barbado, não, né, Cadu? Nós não vamos não, né, Cadu? Nós até comprou já as facas moladas, né, Cadu, para mostrar para os rapazes. Mostrar que não. Que nós vamos comprar a dor delas. E às vezes é só birrinha de mulher com o marido e a gente fica tomando birra depois, né? Tem que ter sabedoria. Antes de levar qualquer coisa a qualquer pessoa, leve ao Deus eterno e poderoso. Ele tem poder. Ele tem poder. E Ele pode curar, limpar a tua alma e te salvar. É na oração que somos curados. E é na comunhão
que podemos curar uns aos outros. Amém? Amém, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos orienta, ó Deus, a buscar ao Senhor a cura para as nossas vidas e necessidades no Senhor. Toma, ó Deus, cada vida, cada coração. Vem curar e restaurar. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, a experimentar a boa e profunda intimidade com o Senhor. Toma as nossas vidas. Age com Teu poder, age com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.